Paz do Senhor, meus irmãos, estamos aqui para vos dar mais uma palavra para edificar a vossa vida. Eu vou chamar o pastor Micaio. Vamos esperar que ele entre. Amém. Vamos estudar o livro de Éxodo. Amém. Glória a Deus. Paz do Senhor, meus irmãos. Pedir aqui aos irmãos para entrarem. A paz do Senhor, meus irmãos. Vamos esperar que o pastor Miqueias entre, amém? Para nos dar mais um estudo da palavra, glória a Deus, para louvar uns hinos. A paz do Senhor, minha irmã querida Madalena, mãe, como é que a irmã está? Peço desculpa que isto aqui caiu, mas o pastor Miqueias ele já vai entrar. Vamos ter o estudo da palavra, vamos abrir a nossa espada, amém? Vamos ter o estudo da palavra de Éxodo. Vamos esperar que o pastor Miqueias entre. Ele já entrou. Peço desculpa porque isto falhou. Vou já a convidar. Amém. Glória a Deus. Boa noite, minha irmã querida Madalena. Beijo no coração. Listo. Não te escuto. Sim. Agora sim. Eu não te escuto. Não me escutas? Agora sim. Agora sim. Agora, vamos começar aí. Amém, irmãos? A paz do Senhor a todos aí que nos escutam neste momento. Tá certo? Em nome do Senhor, Pai. Opera, Senhor. Tem misericórdia, Pai. Esteja operando, meu Senhor. Agora em teu nome. Esteja operando sinais, prodígios, maravilhas. A glória do teu nome, Senhor.
Seu reino é sempre eterno. Em nome do Senhor. Glória a teu nome, Jesus. Porque dele, por ele, a ele são todas as coisas. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. A ele a glória, a ele a glória, a ele a glória, para sempre. Amém. Profundas riquezas, o saber conhecer de Deus. Homens sondáveis, seus caminhos e seus juros. Oh, profundas riquezas, o saber conhecer Deus. Homens sondáveis, Deus e céus. A ele a glória, a ele a glória, a ele a glória, para sempre. Toda glória a ele a glória, a ele a glória, a ele a para sempre. Amém.
Aleluia. Bendito e exaltado seja o nome de Jesus. Glória ao Senhor dos Exércitos. Aleluia. Bendito seja o nome do Senhor. Glória ao Deus Todo-Poderoso, o Salvador, Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. A Ele a honra, a Ele a glória, a Ele a majestade, o domínio e o poder, para sempre e sempre e sempre. Glória a Deus. A Ele a honra e a glória. Bendito seja Deus. Vou colocar aqui um fundo musical para que nós possamos desfrutar da palavra do Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Bendito seja Deus. Vamos fazer o seguinte, vamos sem fundo musical, tá certo? Ai, Senhor. Todavia estou aqui organizando-me. Amém. Mas vamos começar. Para a glória do Senhor, vamos fazer aqui o estudo da palavra do Senhor. Está aí em Êxodo, capítulo de número 1. Êxodo, capítulo 1. Amém? Amém. O verso número 1 em adiante. Abre sua Bíblia aí. Êxodo, capítulo 1. Êxodo, capítulo 1. Êxodo, capítulo 1, verso número 1 em adiante. Vou começar o estudo aí. Em nome do Senhor. E diz a palavra. Bom, vamos dar uma revisada do porquê a palavra Êxodo. Né? O porquê da palavra Êxodo. A palavra Êxodo vem depois que foi povoado os filhos de Jacó no Egito, eles ficaram 430 anos nesse lugar, no Egito. Quando nós lemos no estudo anterior a respeito do livro de Gênesis, que significa princípio, o livro de Gênesis sendo escrito pelo mesmo chamado Moisés, nos relata a respeito de que depois que veio a fome na terra de Canaã, que depois que chegou a fome também no Egito, pelo Deus da revelação dada a Faraó, que veio José a interpretar este sonho, nos faz a dar entendimento de que era necessário que tudo isso passasse para que concluísse o propósito de Deus. O propósito de Deus, meus amados irmãos, não está na colocação humana, não está no pensamento humano. O propósito de Deus não está conforme o pensamento humano. O propósito de Deus é único. Ele não necessita de conselheiro. Ele é o conselheiro. Amém. De fato, ele vai usar a Moisés, sendo ele o escritor do Êxodo, esse livro que nós vamos estudar. Nos faz entender, meus irmãos, que
a palavra êxodo significa saída. Então o povo de Israel ele vai ficar no deserto, perdão, no Egito 430 anos, sendo escravos, né? Porque aí José se falece, é constituído um novo faraó, então as coisas mudam. Eu quero deixar bem claro, meus irmãos, que a política, ela não salva a ninguém. A política, ela não dá o retorno para o homem. A política não endereça, não traz ao caminho correto. Só tem uma política que não é estabelecida fisicamente. E essa política, eu não posso chamar isso de política, porque política se basa em tudo aquilo que é corrupção. Então eu me retiro do que eu falei. Só há um governo que é o Rei da Glória, que governa todo o universo, o Rei da Glória que governa todas as nações, o Rei da Glória que governa, aleluia, o céu e a terra. Ele se chama Jesus Cristo. Eu quero dar ênfase, meus irmãos, na colocação do capítulo 1, verso 1 adiante de Êxodo. Os irmãos, nos vai dizer a palavra do Senhor. Estes, pois, são os nomes dos filhos de Israel que entraram no Egito com Jacó. Cada um entrou com sua casa. Nós sabemos que foram 70 pessoas que saíram de Canaã para vir ao Egito a viver. Porque, sendo José o governador do Egito, eles estavam sendo guardados pela poderosa mão do Senhor, que de fato estava havendo fome, né, em toda a terra. Mas, meus irmãos, o propósito de Deus é de chamá-los à saída. É igual nos dias atuais. Tem uma saída para nós, meus irmãos. A saída para nós simplesmente é Jesus Cristo. Diz o escritor de Hebreus, assim, saímos para fora, levando o vitupério de Jesus Cristo. Então nós saímos para fora do arraial. Qual que é o arraial? A religião, tudo aquilo que tem encaixota as pessoas a viver isso aí. Mas o Jesus Cristo, chamado Rei dos Reis, chama para fora, venha ser livre comigo, como eu venci a morte, você também vencerá comigo, em nome do Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus. Agora, vamos lá à leitura. O verso 2 diz: Rubem, Simeão, Levi e Judá, Isacar, Zebulon e Benjamim, Dan, Naphtali, Gad e Asser. Todas as almas, pois, que descenderam de Jacó foram 70 almas. Eu estou falando, viu? Recordas que eu falei anteriormente que foram 70 pessoas que saíram de Canaã. Amém. Verso 2 e o verso 4 diz, verso 2 e verso 3 e verso 4 diz, Rubem, Simeão, Levi e Judá, Issacar, Zebulon, Benjamim, Dan, Naphtali, Gad e Asser. José já estava no Egito, ok? José já estava no Egito, sendo filho de Jacó. Nós anteriormente aprendemos que ele havia sido vendido. Bem? Verso 5 diz, todas as almas, pois, que descenderam de Jacó, foram 70 almas. José, porém, estava onde? No Egito.
Sendo, pois, José falecido, e todos os seus irmãos, e toda aquela geração, os filhos de Israel frutificaram, e aumentaram muito, e multiplicaram-se, e foram fortalecidos grandemente, de maneira que a terra se encheu deles. Amém? Depois levantou-se um novo rei sobre o Egito, que não conhecera a José. Então, o primeiro faraó conhecia, o primeiro rei conhecia José, mas esse outro rei, que foi levantado nos dias que o povo já de Israel já estava no Egito, não conhecia José, o qual disse ao seu povo: eis que o povo dos filhos de Israel é muito e mais poderoso do que nós. Sabe por que ele expressava isso, meus irmãos? Porque realmente ele estava contemplando o povo de Israel, como eram multiplicados e tinham muita força no trabalho. Eles tinham muita força no trabalho e muita sabedoria. Então, sabe por quê? Porque Deus já havia escolhido esse povo, a descendência de Abraão, porque a promessa foi dada a Abraão. Então, Abraão recebeu a promessa. E essa promessa permaneceu em Abraão, porque ele foi fiel a Deus. Assim como Isaac e Jacó, né? Foram fiel a Deus até chegar a essa grandíssima gente que estava no Egito. Então, o faraó está vendo que esse povo todo está crescendo, está sendo fortalecido, de maneira que a terra se encheu deles. Depois levantou-se um novo rei sobre o Egito, que não conhecera José, o qual disse ao seu povo: eis que o povo dos filhos de Israel é muito mais poderoso que nós. Eia, usemos sabiamente para com ele, para que não se multiplique e aconteça que, vindo guerra, ele também se ajunte com os nossos inimigos e peleje contra nós e suba da terra. Você já compreendeu qual é a política? Quando a política ela está estabelecida ideologicamente, eles usam ideologicamente para que o povo não seja desperto à sabedoria, para que o povo não se multiplique com essa sabedoria, porque se viesse guerra sobre o Egito, todo o povo do Egito ia morrer embaixo das mãos poderosas do povo de Israel. Então, o povo de Israel, meus irmãos, eram fortes e eram capazes. Eles tinham força, de fato, por causa da promessa que Deus deu a Abraão. A Abraão, dizendo: crescei e multiplicai, enchei toda a terra. Foi dada também a Adão, mas foi dada também principalmente a Abraão pela fé. Diz aí o livro de Gênesis, Abraão creu em Deus e isso foi contado como justiça. Né? Abraão creu em Deus e isso foi contado como justiça. Então, pela fé, Abraão já estava vivendo o propósito da multiplicação que Deus tinha para com ele. Assim, esse povo estava crescendo no Egito. E o faraó fazendo planos para derrubar os propósitos de Deus. Agora vamos lá. E os egípcios puseram sobre eles maiorais de tributos para os afligirem com suas cargas. Edificaram a Faraó cidades de tesouros, Pitom e Ramassés. Mas quanto mais os afligiam, tanto mais se multiplicavam, tanto mais cresciam, de maneira que se enfadavam, por causa dos filhos de Israel.
os egípcios faziam servir os filhos de Israel com dureza. Amém? Veja só. E os egípcios faziam servir os filhos de Israel com dureza. Ou seja, eles estavam trabalhando o suficiente para comer. Mas o governador, o rei, o faraó, ele foi lá e o que? Multiplique mais os trabalhos deles. É dessa maneira que vem a dizer Moisés, neste livro. Os egípcios faziam servir os filhos de Israel com dureza. Assim lhes fizeram amargar a vida com dura servidão, em barro e em tijolos, e com todo o trabalho no campo, com todo o seu serviço, em que o serviam com dureza. E o rei do Egito falou às parteiras das hebreias, das quais o nome de uma era Sifrá, e o nome da outra Puá. E disse, quando ajudardes no parto as hebreias, e as virdes sobre os assentos, se for filho, matai-o, mas se for filha, então viva. As parteiras, porém, temeram a Deus e não fizeram como o rei do Egito lhes dissera. Antes, conservavam os meninos com vida. Então o rei do Egito chamou as parteiras e disse-lhes, por que fizeste isto? Que guardasse os meninos com vida. Então, o propósito de Faraó era destruir, era acabar com os meninos. Então, as parteiras, né? Aqui diz o texto, verso 18. Então, o rei do Egito chamou as parteiras e disse-lhes, por que fizeste isto? Que guardaste os meninos com vida. Elas estavam o quê? Guardando os meninos. Né? Eles nasciam e elas guardavam. E as parteiras disseram a Faraó, é que as mulheres hebreias não são como as egípcias, porque são vivas e já têm dado à luz os filhos antes que a parteira venha a elas. Então, ou seja, elas colocaram essa exclusão, né, dizendo que os filhos estavam nascendo antes que elas chegassem. Porque foi dado a ordem para o faraó para matar os filhos que nascessem. Porque no verso 17 diz que as parteiras, porém, temeram a Deus. E eu quero dar ênfase aqui, meus irmãos, de algo muito forte. Né? Veja só, as parteiras estavam livrando os meninos porque elas temiam a Deus. E muitos, hoje em dia, não temem ao Deus Todo-Poderoso. Muitos hoje em dia não veem a poderosa mão de Deus. É muito triste, meus irmãos, quando nós contemplamos como o mundo está e as pessoas, todavia, elas estão com o coração duro para amar e perdoar. Nós contemplamos, meus irmãos, nos dias atuais, as pessoas amando mais a materialidade que amando ao próximo. As parteiras, elas tinham amor a Deus, no tanto como que, tocando nos meninos, elas diziam, não vamos matá-los, porque o Deus dos Hebreus está vivo. Amém, glória a Deus. E esse Deus, nós tememos. Veja só, nessa época, já estavam elas entregadas ao Deus Todo-Poderoso. Hoje nós temos aí o relato de que Jesus Cristo levantou dos mortos, e todavia as pessoas não se prostram, todavia as pessoas não temem,
As pessoas não têm temor de Deus. Aí o verso 19 vai dizer, e as parteiras disseram a Faraó, é que as mulheres hebreias não são como as egípcias, porque são vivas e já têm dado à luz os filhos antes que a parteira venha a elas. Portanto, Deus fez bem às parteiras, e o povo se aumentou e se fortaleceu, o quê? Muito. Aleluia. E aconteceu que, como as parteiras temeram a Deus, estabeleceu-lhes casas. Então ordenou Faraó a todo o seu povo, dizendo, a todos os filhos que nascerem lançareis no rio, mas a todas as filhas guardareis com vida. Sabe por que eles preservavam as mulheres? Porque a mulher, né, ela era mais fácil de manipular. A mulher é mais fácil de persuadir. O homem não, o homem ele pensa. O homem rumeia primeiro. O homem examina. Então imagine vários homens nascendo e dominando o Egito. O medo de Faraó era que eles dominassem o Egito. Mas o propósito de Deus não era que o povo de Israel se prevalecesse no Egito. O propósito de Deus é estabelecer neles, ou estabelecer eles no Canaã, em Canaã. Amém? Então, Canaã é a cidade, é a terra. Como vai dizer o escritor de Hebreu, de Êxodo, Moisés, vai dizer posteriormente, a terra que flui leite e mel. A terra que flui leite e mel. Agora, nos dias atuais, meus irmãos, nós estamos buscando a terra que flui leite e mel. Mas nós estamos falando de terra como os melhores lugares para turistear, para visitar os melhores lugares do mundo, do planeta Terra. Não estou falando disso. Estou falando da Nova Jerusalém de Deus. Né? Estou falando da eternidade. Quando nós chegarmos lá, meus irmãos, não haverá dor, não haverá sofrimento. Porque o povo de Israel, ele estava no Egito sofrendo com esse faraó. Nós vamos entender posteriormente quanto o povo estava escravo. Eles estavam baixo domínio de um governo corrupto, um governo possuidor, um governo que não tinha temor de Deus, um governo que não tinha temor com o próximo. Porque assim, meus irmãos, a palavra vai dizer, através da boca de Cristo, se vós tiverdes em mim, e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis o que quiseres, e vos será feito. Outra vez Jesus disse, que quero que os homens façam a vós, facei vós primeiro, pois essa é a lei e os profetas. E quero dizer isso, meus irmãos. Quero dizer que o próprio Jesus Cristo já estava dando palavra da eternidade. E Moisés vai ser levantado para esse meio, para dar palavra do alto. Tudo o que eles viveram foi sombra do que ia vir em Cristo Jesus. Glória a Deus! Aleluia! Aleluia. Bendito seja Deus. Amém. Então, meus amados irmãos, qual que é o plano de Deus para que o povo hoje, as nações, os povos de todos os meios de comunicação que me escutam neste momento, seja no YouTube, seja no TikTok, seja no Facebook, eu não sei, meus irmãos, qual que é o meio que você vai me escutar. Os que já estão me escutando, amém. Mas os que vão me escutar, deixa eu falar
a palavra de Deus para vós. Aleluia. Meus irmãos, não é tempo de nós estarmos dormindo, porque o dormir e a sonolência nos traz esquecimento da eternidade. A sonolência nos traz apartamento, ou seja, o afastamento da eternidade. E qual que é o meio que nós buscamos, meus irmãos? O meio é, através da palavra, sermos renovados, fortalecidos, edificados, comovidos, ser cheios do Espírito Santo e da palavra de Deus. Sabe por quê? Porque não se espera a melhoria deste mundo, meus irmãos. Não se espera melhoria desta vida. Se você tem que pregar, pregue, mas pregue a verdade. Se você tem que anunciar, anuncie o evangelho, mas anuncia com verdade. Se você tem que cantar, cante, mas cante com verdades. Cante com poder, baixo do Espírito Santo de Deus. Em nome do Senhor, quando fores, aleluia, dar a mensagem da palavra, que seja baixo da unção, que seja abaixo do poder do Espírito de Deus. Porque tudo aquilo que vai passar nesse livro de Êxodo, Moisés foi preparado, foi cheio do poder, da glória de Deus. Como é isso, Miqueias? Eu vou te explicar. Uma pessoa, para contemplar a sarça ardendo, ela tem que entender que foi cheia do Espírito Santo de Deus. Se você contemplar, aleluia, o Cristo diante de ti, saibas tu que foste cheio do Espírito Santo de Deus. Porque o Espírito Santo de Deus é Deus. O Filho Jesus Cristo também é Deus. Ambos, quando se revela, os três, quando se revela em um só, está revelando a enchidura também do Espírito. Amém. Muitos querem passar pelos processos, mas se você entender que você contemplou o Espírito de Deus, você já foi cheio dele. Porque disse que todo aquele que me contempla não pode ficar de pé, como Daniel não pôde ficar de pé, como Moisés não pôde ficar de pé, como Pedro não pôde ficar de pé, como Paulo também não pôde ficar de pé, como Isaías também não pôde ficar de pé. O glória, que Irachá mandou acabar. Ninguém pode ficar de pé diante da glória de Deus, porque a glória de Deus, quando ela se revela, o homem não pode ficar de pé. Agora você pode falar assim: quando eu posso ficar de pé? Eu posso te falar quando você pode ficar de pé. Simplesmente quando depois de contemplar a glória de Deus. É depois que Deus se retire, o seu Espírito Consolador continue. Assim passou com Moisés. Deus se revelou a Moisés, falando com ele: vai e anuncia a Faraó. Mas enquanto Deus não se desapareceu da sarça, Moisés não pôde ficar de pé. Primeiro, quando você fica de pé carnalmente. Depois que a glória de Deus se revela, você se postra.
E depois que você se levanta, você fica de pé, cheio da glória de Deus. Glória a Deus. Ok? Assim também passou com Paulo. Quando Paulo, meus irmãos, caiu-se, aleluia, da glória de Deus, depois que Jesus falou com ele, posteriormente ele, que farei eu, Senhor? Levanta-te e vai à rua chamada direita. Neste momento, ele não pôde ver, ficou 3 dias, cego, sem comer, sem beber, falando com o Pai. Aleluia. Paulo só pôde ficar de pé. Saulo só pôde ficar de pé depois que Deus enviou Ananias para profetizar a ele dizendo receba a salvação, o batismo do Espírito Santo, e receba também a sanidade, a cura. Ele só pôde ficar de pé com o homem espiritual. Agora você pode dizer, como é isso? Estou te explicando, em João capítulo 3, no verso de número 1 adiante, nos explica aí tudo que Nicodemos, sendo aquele grande homem, religioso, entendidor, quem sabe um grande conselheiro, porque ele era tomado como um dos melhores do meio do povo, dos fariseus. Então ele era um dos melhores, doutor, e ele chegou a Jesus, mas não chegou de pé. Ele chegou de pé carnalmente, mas se prostrou diante dele. E quando ele voltou a ficar de pé, ele ficou de pé entendendo as coisas espirituais. Porque Jesus, quando se revela a alguém, ele se revela para que esse seja salvo, se liberte das ataduras do diabo. Podia Nicodemos ser um grande homem cheio do Espírito Santo de Deus anteriormente, antes de falar com Jesus. Mas Nicodemos não era cheio do Espírito Santo, ele era cheio de letra. Ele era cheio da Torá. Ele era cheio do entendimento humano das letras. Mas ele não era um homem nascido de novo. Assim como quanto Moisés, nós estamos aprendendo aqui, Moisés vai ser um grande homem, aleluia. Ele, no capítulo 2 ele vai nascer, amém? Amém? Mas aqui anteriormente no capítulo 1, está se relatando quantas pessoas entraram no Egito, que são os 11 filhos de Jacó, sendo José já governando o Egito, ele sendo um instrumento, meus irmãos, que maravilha. Ele sendo um instrumento para acolhimento dos seus irmãos e dos seus pais, o acolhimento do seu pai. Agora vem comigo, todo aquele que é levantado por Deus, aleluia, ele tem que acolher, como José. De nós tem que sair essa carnalidade. De nós tem que sair esse homem carnal. Aleluia. Esse homem que quer só para nós mesmos, mas não revelar em neles o que está revelado em nós, o que foi revelado em nós através do Espírito Santo. Olha só, o proceder
de José recebendo sua família, 70 pessoas, chegando no Egito, e José dando de comer e beber a eles. Disse José que não faltaria nada para eles. José cuidaria deles. Agora, no capítulo 1, nós entendemos aqui o processo. Ele chegando, dando um resumo, né? Na verdade, dando um resumo do que veio anteriormente no livro de Gênesis. Que eles entraram no Egito, amém? E que depois que José havia falecido, se levantou um novo faraó, né? E esse novo faraó, ele estava mandando matar todos os hebreus nascidos de hebreias, recém-nascidos, que as mulheres que já estavam grávidas, quase a nascer os meninos, ele deu uma ordem para matar, porque esse povo estava multiplicando nessa terra. E eu quero também relatar a vós, assim também como Jesus veio ao mundo, se passou por todo o seu processo de crescimento, até, no entanto, que Herodes vai dar a ordem para matar todos os meninos menos de 2 anos. Eles tinham que morrer. Porque Herodes ficou sabendo que se levantou um tal rei, que nasceu um tal rei. Herodes, com muita raiva e inveja e ciúmes, ele pensou que Jesus Cristo ia ser um governador como Davi, governador e rei de Israel. Mas Jesus não veio para esse meio. Jesus veio para o reino espiritual. No entanto que essa sombra do que está passando aqui no capítulo 1, o mandato de Faraó a matar os meninos, os bebês, se passou assim também com Jesus. Né? Aí no capítulo 2 do Êxodo vai dizer: e foi-se um varão da casa de Levi e casou com uma filha de Levi. E a mulher concebeu e teve um filho. E, vendo que ele era formoso, escondeu-o 3 meses. Não podendo, porém, mais escondê-lo, tomou uma arca de juncos e a betumou com betume e pés. E, pondo nela o menino, a pôs nos juncos à borda do rio. O que aconteceu? Verso 4. E a irmã do menino postou-se de longe, para saber o que lhe havia de acontecer. E a filha de Faraó desceu a lavar-se no rio, e as suas donzelas passeavam pela borda do rio, e ela viu a arca no meio dos juncos, enviou a sua criada e a matou, e a tomou. E abrindo-a, viu o menino, e eis que o menino chorava, e moveu-se de compaixão dele, e disse: dos meninos dos hebreus é este. Então disse sua irmã, a filha de Faraó: irei eu a chamar uma ama das hebreias, que criei este menino para ti? E a filha de Faraó disse-lhe: vai. E foi-se a moça e chamou a mãe do menino. Então lhe disse a filha de Faraó: leva este menino e cria-mo. Eu te darei teu salário. E a mulher tomou o menino e criou. Então, olha só. Moisés foi colocado, né, dentro do cesto.
colocado sobre as águas, e a menina contemplando, de longe como estava indo o cesto com o menino chamado Moisés. Anteriormente, não tinha um nome, né? Quem vai dar o nome a ele é a própria filha de Faraó. Então, ela deu esse menino para que a mãe hebreia dasse de beber o leite materno, né? Então, o verso 8 vai dizer aqui, olha, e a filha de Faraó disse-lhe, vai, e foi-se a moça e chamou a mãe do menino. Então lhe disse a filha de Faraó, leva este menino e cria-mo. Aí está, eu te darei teu salário. Olha só, o menino nasceu, tudo foi propósito de Deus, olha, tudo quando tem propósito de Deus, olha só. O Faraó falou que vai matar todos os meninos, né? O menino, 3 meses de nascido, não podia mais escondê-lo. Teve que jogá-lo sobre a água, porque senão ia matar esse menino. Né? A ordem do faraó era para que matasse os meninos. Então, a filha de faraó encontra-o e ainda fala, olha, dá a mãe para que possa esse menino crescer em fortaleza, né? O leite materno da mãe. E olha só, e a filha de Faraó fala que vai pagar o salário para ela. Olha só. Então ela recebeu a bênção de ser mãe, ela recebeu a bênção de o menino voltar nos braços dela e recebeu a bênção de salário, de ser paga sendo ela mãe do menino. Estava recebendo ainda salário de pessoas que não serviam a Deus como a filha de Faraó, mas sim ela estava servindo ao propósito de Deus sem saber. E ainda estava pagando salário para ela. Veja só que esse texto nos ensina para os dias atuais, como igreja do Senhor. Até a igreja do Senhor hoje em dia não vive esse propósito. O propósito de unanimidade, o propósito de repartimento do pão, o propósito de acolher os afligidos, aos necessitados. Todo esse propósito a igreja do Senhor, infelizmente, não está vivendo. Eu estou falando da filha de Faraó, uma incrédula, uma ímpia. Estou falando de uma que não servia a Yahvé, mas ela estava aplicando a lei de Yahvé, sem saber que existia um Deus que falava com o povo de Israel. Veja só, meus irmãos. Como Paulo vai dizer aos Romanos, capítulo 2, que aqueles que não sabem da lei, eles vão lá e praticam, eles vão lá e fazem, eles vão lá e cumprem com aquilo que a lei pede para fazer, a lei de Deus, sem eles estar no entendimento da lei, sem eles servir a esse Deus publicamente, sem que eles praticam, fazem a lei do Senhor, sem o conhecimento e consentimento de quem é esse Deus. Aleluia. Então, o verso 10 vai dizer: e sendo o menino já grande, ela o trouxe à filha de Faraó, a qual o adotou. Pai do Senhor, em nome de Jesus. Aqui diz, ó, então lhe disse a filha de Faraó, leva este menino e cria-mo, e eu te darei o teu salário. E a mulher tomou o menino e o criou.
E sendo o menino já grande, ela o trouxe à filha de Faraó, a qual o adotou, e chamou seu nome Moisés, e disse: porque das águas o tenho tirado. Aleluia! Uhum. E aconteceu naqueles dias que, sendo Moisés já grande, meus irmãos, saiu a seus irmãos e atentou nas suas cargas, e viu que um varão egípcio feria a um varão hebreu de seus quê? Irmãos. Então Moisés estava contemplando como o varão egípcio estava ferindo um dos seus irmãos. Né? Aí diz aí o verso 12: e olhou a uma e a outra banda, e vendo que ninguém ali havia, feriu ao egípcio e escondeu na areia. Né? E tornou a sair no dia seguinte, e eis que 2 varões hebreus contendiam, e disse ao injusto: por que feres a teu próximo? O qual disse: quem te tem posto a título maioral e juiz sobre nós? Pensas matar-me como matasse o egípcio? Então temeu Moisés e disse: certamente esse negócio foi descoberto. Ouvindo, pois, Faraó este caso, procurou matar a Moisés, mas Moisés fugiu de diante da face de Faraó e habitou na terra de Mídia e assentou-se junto a um poço. E o sacerdote Midian tinha 7 filhas, as quais vieram a tirar água, encheram as pias para dar de beber ao rebanho de seu pai. Então vieram os pastores e lançaram-nas dali. Moisés, porém, levantou-se e defendeu-as e abeberou-lhes o rebanho. E vindo elas a Reuel, seu pai, ele disse: por que tomastes hoje tão depressa? E elas disseram: um homem egípcio nos livrou da mão dos pastores e também nos tirou água em abundância e abeberou o rebanho. E disse às suas filhas: e onde está ele que deixaste o homem? Chamai-o para que coma pão. E Moisés consentiu em morar com aquele homem, e ele deu a Moisés sua filha Zípora, a qual teve um filho, e ele chamou o seu nome Gerson, porque disse: peregrino fui em terra de estranho. E aconteceu depois de muitos dias, morrendo o rei do Egito, que os filhos de Israel suspiraram, pois, por causa da servidão, e clamaram, e o seu clamor subiu a Deus por causa de sua servidão. E ouviu Deus o seu gemido, e lembrou-se Deus do seu concerto com Abraão, com Isaque e Jacó, e atentou Deus para os filhos de Israel, e conheceu-os Deus. Amém? Então, meus irmãos, nós compreendemos aqui. Aleluia. Ai, perdão, meus irmãos. Nós vemos aqui que Moisés vai fugir. Ele foge. Né? E por causa dessa morte, o sacerdote Midian, aonde ele havia chegado, em Midian, ele tinha 7 filhas e vai dar uma filha para ele. E essa filha chama-se Zípora. Vai ter um filho com ela, vai chamar Gerson. Né? Então nós compreendemos, meus irmãos, que isso tudo foi propósito de Deus. Moisés, primeiro, para chamar o povo para sair, ele tinha que sair primeiro. Para que Moisés chamasse o povo para sair, o povo de Israel, primeiro ele tem que ter a experiência de sair primeiro. Já viu aquele povo que prega sem experiência?
que prega sem testemunho. Crente que prega sem experiência, sem testemunho, ele é artificial. Ele não é um crente que vive os propósitos de Deus. Ele é um crente enviado pelo homem. Mas aqueles que vivem a experiência, os propósitos de Deus, ele vai dar testemunho daquilo. Ele vai somente chamar o povo para sair depois que ele havia saído. Ele saiu, foi ter experiência com Deus. Isso tudo era experiência com Deus. Quando Deus vai se revelar a ele, logo ele entende. Agora é o momento de voltar para os meus, para o Egito, para tirar-nos de lá, porque Deus está mandando ir. Qual que é o propósito de Moisés? O propósito de Moisés é ficar tranquilo com sua família. Aí junto com o sacerdote Midian, né? Com a sua esposa aí, Zípora, e com seu filho Gerson. Esse era o propósito de Moisés, mas Deus tinha um propósito. O propósito de Deus era que ele se libertasse, tirasse o povo de Israel. Mas nós vamos entender isso posteriormente. E aqui ficamos com esse estudo, dando a ênfase de que nós estamos aprendendo conforme Jesus, ok? Moisés foi um grande homem de Deus, mas ele não é Jesus, ok? Quero deixar bem claro aqui, meus irmãos. Moisés foi um grande homem de Deus, mas ele não é Jesus. Quem nós temos que adorar? A Moisés ou a Jesus? Aí está a explicação lá, né? Nós vemos lá em Lucas 9, 28, né? Aí Pedro está lá contemplando como Moisés se apareceu, Elias se apareceu, Jesus aí falando com eles. Aí Pedro está falando assim, Senhor, deixa eu fazer uma tenda para ti, outra para Elias, outra para Moisés. Aí Pedro vai lá e escuta uma voz rajando do céu. Como é que é esse negócio aí? Seria essas palavras. Como é esse negócio aí de levantar a tenda para Moisés e para Elias? Esses já passaram. Esse é o meu filho. Jesus Cristo é o meu filho amado. Glória a Deus. A ele vocês têm que escutar. A Jesus chamado o Cristo. Recorde que Pilatos havia dito. Pilatos disse assim: quem o soltarei, Barrabás ou Jesus chamado Cristo? Quem que vocês querem que solte? Barrabás ou a Jesus chamado Cristo? Barrabás, disseram eles. Eles escolheram a Barrabás. Mas o Jesus chamado Cristo, ele estava saindo para fora, chamando todos aqueles também para vir. Olha só, a sabedoria de Deus é loucura, meu irmão. Não tenta entender o processo da entrega de Jesus na cruz, porque isso é sabedoria. Ele está dizendo assim, ainda que Salomão, com todo o seu reinado, todo o seu ouro, a sua prata, as suas pérolas, essas demonstrações de riquezas não pode interpretar a sabedoria de Deus revelada em Jesus. Porque as riquezas para serem alcançadas é na cruz. Não são riquezas de prata que estou dizendo, são riquezas espirituais. As riquezas espirituais são alcançáveis na cruz. Aleluia. O perdão é alcançável na cruz. Aleluia. Você perdoa alguém quando você olha para a cruz. Era eu que era para estar neste lugar, mas Jesus foi no meu lugar. Aleluia. Então você perdoa olhando para a cruz. Você faz a obra de Deus olhando para a cruz. Bendito seja o nome do Senhor. Você
vai pregar o evangelho olhando para a cruz. Aleluia. Você vai anunciar o reino olhando para a cruz. Você vai cantar olhando para a cruz. Você vai fazer a obra de Deus olhando para a cruz. Simplesmente é o evangelho de Deus, de forma simples, no entendimento da entrega de Jesus na cruz do Calvário. Aleluia. 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 Então, meus irmãos, eu quero deixar essa mensagem contigo, essa aprendizagem do livro de Êxodo, capítulo 1, no capítulo 2. Glória a Tá Deus. certo? Sim, amém. E quero cantar uma canção para terminar. Aleluia, Senhor. Glória ao nome de Jesus. Aleluia. Glória a Jesus. De cruz se erigiu, belo dia surgiu como emblema de vergonha e dor. Mas contemplo essa cruz, onde morreu meu Jesus, para a vida do meu Criador. Se eu amo a mensagem da cruz, até morrer eu lá vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, até por uma coroa trocar. Se eu amo a mensagem da cruz, até morrer eu lá vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, até por uma coroa tocar. Eu escutarei a voz do arcanjo, o anjo do Senhor tocando as trombetas do alto,
no sublime trono, dizendo: vem, rei, aproxima, rei, salva, leva a tua igreja, rei, 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 leva a tua igreja. Ouviremos a voz, ouviremos a voz, ouviremos a voz do autor da fé, dizendo: vem a mim, já tem lugar pra ti, já tem lugar pra ti. Oh, tem lugar pra todos aqueles que me invocam, aqueles que me invocam o meu nome, o meu nome, o meu nome. Serigi, valentia, surgiu como emblema de vergonha e dor. E levarei esta cruz como morreu-me Jesus ao Calvário, brilhante baixou. Hoje eu amo essa cruz, onde morreu o meu Salvador, o meu Salvador. Ele prometeu que vai voltar, prometeu levar a igreja, prometeu que vai voltar, prometeu que vai voltar, prometeu que vai voltar. Eu amo essa cruz, eu amo essa cruz, eu amo essa cruz, eu amo essa cruz. Eu amo essa cruz, Senhor. Eu amo essa cruz. Eu te adorarei, eu te adorarei, eu te adorarei, Senhor. Te adorarei. Se eu amo a mensagem da cruz, até morrer eu lá vou proclamar. Aleluia! Levarei eu também minha cruz, até por uma coroa louca. Coroa trocar. Aleluia. Coroa trocar.
ouvirmos o som da voz do autor da fé, escutaremos, assim como Moisés contemplou a face do mestre, eu também contemplarei, eu também contemplarei, lugar santo, lugar de busca, lugar de poder, lugar de autoridade, lugar de autoridade, lugar de busca, lugar de poder. Se eu amo a mensagem da cruz, da amor, eu lá vou proclamar. Aleluia. Levarei eu também minha cruz, é por uma coroa trocar. Tua amor me envolve, me sustenta, amor sem condição. Investiguei, Chaza 99, só pra te encontrar. Não posso pagá-lo, merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, quão grande é o infinito amor revelado de Deus. Teu amor me envolve, eu quero ser livre em ti. Na cruz entregou por mim, eu quero renascer no seu amor. O teu amor me envolve, eu quero ser livre em ti. Na cruz entregou por mim, eu quero renascer no seu amor. Glória a Deus. Bendito seja o nome do Senhor. Aleluia. Santo é o nome do Senhor. Santo é o nome do Senhor. Santo é o nome do Senhor. Jó, como pode ainda adorar, se não tem motivos para cantar? Abandona esse Deus e morre. Mas não adoro pelo que ele faz, nem pelos momentos materiais. Eu adoro pelo que ele é, eu sou dele, tudo é dele. Adora comigo. Jó, você não tem motivos, perdeu seus bens, seus filhos, seus amigos. O que você vai fazer? Eu vou adorar, simplesmente adorar. Eu vou adorar. Deus me deu, Deus me amou. Bendito seja o nome do Senhor. A Ele a glória, a Ele a honra.
seja o nome do Senhor. A Ele a glória, a Ele a honra e o louvor. Como pode ainda adorar se não tem motivos pra cantar? Abandona esse Deus e morre. Mas eu não adoro pelo que ele faz, nem menos por bens materiais. Oh, glória! Eu adoro pelo que ele é. Eu sou dele, tudo é dele. Pois você não tem motivos, perdeu seus bens, seus filhos, seus amigos. Você vai fazer, eu vou adorar, simplesmente adorar, eu vou adorar. Deus me deu, Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor. A Ele a glória, a Ele a honra e o louvor. Deus louvou, bendito seja o nome do Senhor. A Ele a glória, a Ele a honra e o louvor. A Ele a glória, a Ele a honra, a Ele a glória. A Ele a honra, a Ele a glória, a Ele a para sempre. Amém. Deus me deu, Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor. A Ele a glória, a Ele a honra e o louvor. Deus me deu, Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor. A Ele a glória, a Ele a honra e o louvor. Yeah, 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 yeah. Amém. Aleluia. Amém, aleluia. Irmão, temos aqui uma solicitação de também vais falar com ele. É um irmão, o Jó, que ele aceitou. Jó? Sim. E eu vou aceitar. Só como pode ainda adorar. E pronto, vou aqui chamar ele. Ele de Jesus.
Ele ao outro dia disse que sentia nas nuvens, sentia-se muito bem. Vou chamar ele. Senhor, eu nasci para te chamar de Deus, eu nasci para te chamar de Pai, andar do seu lado. Senhor, desde o ventre da minha mãe, eu sou povo escolhido seu, sou abençoado, se vivo obediente. Todo dia o pecado vem me chama, todo dia as tentações vêm me chamar, todo dia o pecado vem me chamar, todo dia as tentações vêm, mas eu escolho Deus, eu escolho ser amigo de Deus, eu escolho Cristo todo dia, já morri pra minha vida, agora vivo a vida de Deus, mas eu escolho Deus, eu escolho ser amigo de Deus, eu escolho Cristo todo dia, já morri pra minha vida, agora vivo a vida de Deus. Amém, glória a Deus. Deus abençoe. Amém, glória Glória a Deus. Amém. Como é o nome do irmão? José Silva. É José. José, falou de Jó. É Sim, porque José. eu- Sim, é Foi a José. minha sobrinha que fez. A minha sobrinha que fez para entrar no. Fez-me o TikTok. E ela então inventou isso. Ok. Pois. Amém. Glória a Deus. Como o irmão está? Tudo bem? Graças a Deus está. Amém. Estava escutando as nossas transmissões aí, em nome do Senhor. Sim, sim. Que bom. Escutou a palavra do Graças Senhor a essa aí? irmã que está aí. Amém. O irmão é português? Sim, sim. Que bênção. Né? Que bênção. Aí tem que ficar firme nos caminhos do Senhor. Como diz a palavra do Senhor, né? Buscai primeiramente o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Aí está Mateus capítulo 6, verso 33. Buscai primeiramente o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. Qual que é esse buscar a Deus primeiramente, a justiça de Deus? Porque nós não podemos ser justos por nós mesmos. Não é mérito nosso, é mérito de Cristo. Ele é um merecedor, ele que venceu a morte. E por causa dele, nós somos justos, justificados. Diz o apóstolo Paulo, em Romanos capítulo 5, justificados, pois, pela fé, temos paz para com Deus por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Ou seja, por meio dele, como nós possamos ser justos, como nós possamos chegar a esse grau de justiça. É simplesmente ouvir a voz desse mestre e segui-lo. Ele disse assim: as minhas ovelhas, o meu povo, as minhas ovelhas, escuta a minha voz e vem e me segue. Ela escuta a minha voz e me segue. Ou seja, é muito fácil nós ouvirmos vozes. Qual que são as vozes diariamente? Há vozes de sons de carros passando na rua. Há vozes, né, de humanos falando o tempo todo. Há vozes de pássaros cantando. Há vozes de animais no campo. Há vozes, né, do diabo e a voz de Deus. Então nós discernimos quais são as vozes. É fácil de discernir a voz de um carro. É fácil de discernir a voz dos animais, né? Quando você ouve o rugido do leão, você sabe que é o leão. Quando você ouve o latido do cachorro, você sabe que é o cachorro.
Quando você ouve os pássaros cantar, quem entende de pássaro sabe qual o tipo de pássaro que está cantando. O pássaro, até que então, é meio difícil de chegar ao entendimento, de discernir o tipo de voz que ele está se expressando, o tipo de som que ele está se expressando. Mas quando ele, aleluia, bendito seja o nome do Senhor, aleluia, canta, né? Já sabemos que é o pássaro cantando, né? Agora, a distinção dos pássaros, de saber o nome deles, é mais difícil. Agora, tem a voz de Deus, que é uma voz suave, é uma voz como o profeta Elias, que estava na cova, né, aí escondendo dos profetas de Baal, quando ele estava aí, né, escondendo, né, da Jezabel, escondendo de todos aqueles, né, aleluia, bendito seja o nome do Senhor, que queriam matá-lo, ele escondeu, né, e ele estava aí, atormentado, né, ai, vem me matar, vai vir me matar, e nesse momento, ele começou a ver a voz de Deus, mas não a voz de Deus, não no som do terremoto, quando começou o terremoto, quando começou também, aleluia, o vento soprando forte, ele não viu a voz de Deus aí, mas ele viu a voz de Deus na neblina suave, que entrava dentro da cova, que entrava nessa caverna, aleluia. Nesse momento, ele discerniu que era a voz de Deus. Nós temos que discernir a voz de Deus, José. Discernir a voz de Deus é quando nós sabemos que o pecado está aproximando, porque o Espírito Santo que fala, o pecado está aproximando, o pecado chega perto de nós. Então a voz de Deus é dizendo, oi, cuidado, veja só aí à frente está o perigo, e ele fala conosco. Essa voz do Espírito Santo, ele fala com aquele que o recebeu, com aquele que levantou as mãos e disse, Senhor, eis-me aqui, eu não posso com minhas forças, mas com as suas forças eu posso levantar. Neste momento o Espírito Santo vem e começa a guiar, cuidado aí, cuidado aqui, essa é a voz de Deus, que não é qualquer um que discerne a voz de Deus, só aqueles que entendem que o mérito não é dele, o mérito é de Jesus. Aleluia. Ele morreu por nossos pecados. Ele foi à cruz por nós. Ele enxugou as nossas lágrimas no sofrimento, na angústia, na depressão, na enfermidade, nos açoites da vida. Aí está Jesus. Jesus está aí. Jesus está no momento mais doloroso da nossa vida, aonde que todos se apartaram, aonde que todos se afastaram, aonde que todos deixaram-nos a sós, mas o Espírito de Deus não nos deixa só. Ele vem e nos consola, ele nos dá refrigério, ele envia mensageiro, ele envia pessoas para falar, como é agora a minha voz, expressando a voz de Deus para com os seus ouvidos, agora, nesse momento, José, em nome do Senhor. Amém, querido? Amém. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Já escutou a minha canção? Eu quero ser um perdoador? Sim. Hã? Escutou? Sim, estive ouvindo. Sim. Uau! Glória a Deus. A canção da Adorar a Cruz. Não, é outra, é essa aqui, ó. Aqui eu estou, Senhor, para te buscar e dar louvor. Aqui eu estou, Senhor, pedindo perdão. Aqui eu estou, Senhor, para te buscar em louvor. Aqui eu estou, Senhor, pedindo perdão. Que a tua majestade, a tua glória, o teu poder derramem sobre mim, ó Deus. Que a minha honestidade, graça, paz e amor opera no meu irmão. Eu quero ser um perdoador, como o Senhor Jesus nos ensinou. Eu quero ser
majestade, a tua glória, o teu poder, derrame sobre mim, ó Deus. Que a minha honestidade, graça, paz e amor opera no honestidade, graça, paz e amor opera no irmão. Eu quero ser um perdoador, como o Senhor Jesus nos ensinou. Canta comigo, vai. Eu quero ser um perdoador, como o Senhor Jesus nos ensinou. Nos ensinou. Aleluia. Aleluia. Chama... Irmão José, dê o seu testemunho quando recebeu Jesus. O que é que o irmão sentia? Porque há aqui alguns incrédulos. Foi aquilo que eu lhe disse, parece. Ainda hoje sinto que ando nas nuvens. Oh, glória a Deus. E agora é uma tem paz muito grande. e continua a ter a comunhão com o Pai, de joelhos. Sim, isso não, porque é assim, também não estou aqui há dias, não é? Sim, sim. Mas pronto, eu faço as minhas orações. Sim. A irmã há dias também teve a falar em jejuar, eu não sei como é que é isso. Falou em jejuar. Jejuar. Sim, o pastor pode falar sobre o jejum. É O jejum. Bom, o jejum é assim. O jejum se baseia no sentido de Isaías, capítulo 58. Eu quero ler aqui. Quero ler Isaías 58, porque vou dar a explicação do que é o jejum, segundo Isaías, grande profeta do Senhor. Isaías, capítulo 58. Isaías 58. Isaías 58. Isaías 58, no verso número 1 diz: clama em alta voz, não te detenhas, levanta a voz como a trombeta e anuncia ao meu povo a sua transgressão e à casa de Jacó os seus pecados. Então, Deus está usando Isaías para que ele possa clamar em alta voz. E Deus está falando com Isaías: não te detenhas, levanta a sua voz como ao som de uma trombeta. Levanta a sua voz como um som de uma trombeta. O mais alto que possa, Isaías, anuncia ao meu povo a transgressão, anuncia ao povo os pecados que eles têm cometido. Da casa de Jacó. Jacó, amado irmão José, os pecados que eles têm cometido. Da casa de Jacó. Jacó, amado irmão José, Jacó era filho de Isaac. Isaac era filho de Abraão, a qual Abraão teve um encontro com Deus, e Deus falando com Abraão que ele ia ser pai de multidão. E Abraão, tendo essa fé em Deus, de crer que ele ia fazer, Deus usando a vida de Abraão, saindo da terra de Ur dos caldeus e sendo levado até Canaã, para essa terra prometida, né? Deus falando com Abraão que ele ia ser pai de multidões.
Agora, posteriormente, em Isaías, anos e anos, séculos depois, Deus vai usar a boca de Isaías para dizer a casa de Jacó, que é filho de Isaac, Isaac filho de Abraão. Vai falar com ele assim, olha, fala com todos os filhos de Jacó que é necessário entender os preceitos meus. Deus está dizendo a Isaías, olha, eles têm que entender os meus preceitos, eles têm que entender as transgressões, eles têm que entender os pecados que eles têm cometido contra o meu nome. E o verso 2 vai dizer, José, aleluia, todavia me procuram cada dia, tomam prazer em saber os meus caminhos, está dizendo Deus a Isaías, para dizer ao povo de Jacó, aos filhos de Jacó, como um povo que pratica a justiça e não deixa o direito do seu Deus. Perguntam-me pelos direitos da justiça, têm prazer em se chegar a Deus. Eles estavam perguntando como é a justiça de Deus, sendo que eles estão vituperando o nome de Deus. Eles chegam a perguntar a Deus como é a justiça de Deus, mas eles vivendo na transgressão, vivendo no pecado, vivendo em burlar em contra de Deus, contra o nome de Deus. Então, vai dizer Deus a Isaías para dizer ao povo, filho de Jacó, os filhos de Jacó, que são multidões, José. São multidões os filhos de Jacó. É como Deus tinha falado com Abraão. Assim, toma a areia da praia. Você pode contar a areia da praia? Não posso contar. Assim será os seus filhos, suas descendências. Será assim a sua descendência? Você pode contar as estrelas dos céus? Não posso. Assim será a sua descendência. Era a multidão dos filhos de Jacó. Então, quando Deus está dizendo a Isaías para dizer aos filhos de Jacó, aos descendentes de Jacó, a casa de Jacó, está dizendo a eles como é o ensinamento de jejum, que eles estão perguntando a Deus quais são os direitos, sendo eles que os direitos deles estavam ocasionados em o que era físico. Por exemplo, de santificar o sábado, sendo eles transgressores de todos os outros dias. Santifica-se o sábado, porque o sábado é de Deus. Então,